Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas todos vocês. Para quem já me conhece, eu sou a professora Cleusa, já sabe, já identificou. Para quem não me conhece, sim, ok, tudo bem, eu sou a professora Cleusa e eu queria de fato dizer a vocês todos, gente, quem conhece, quem não conhece, quem já acompanha as nossas inserções no site do Aprova com Atualidades, quem já acompanha nossas inserções de férias e tudo mais, aí sugerindo como aproveitar esse tempo, quem acompanhou tudo isso, pessoal, já sabe quem nós somos. Quem não acompanhou, olha, queria dizer a você que nós estamos aqui justamente falando com um público mais abrangente, né? Tanto para você que já sabe e diz assim, olha, eu preciso lapidar a minha comunicação escrita, quanto para você que diz, nossa, eu não sei nem por onde começar. Por quê? Porque a nossa ideia é justamente ajudar a você a fazer da melhor maneira possível todas as suas inserções de comunicação, né? Então, a ideia é justamente começar de um ponto de partida para dizer o que é que você precisa para melhorar sua performance no texto, né? Aqui nós temos uma sequência de elaborações, de sugestões, e a ideia é refletir também sobre esses mecanismos que permitem a nossa integração, a nossa intersecção, a nossa interação, pessoal, justamente porque nós estamos aqui, olha só, eu de cá, você daí, e esse estudo à distância exige muita disciplina, muito cuidado, muita organização da sua parte. É por isso que nessa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, eu quero pedir a você bem bonito, que nem quando você fazia para ir para a escola no primeiro dia de aula, lá no ensino fundamental, né? Como assim? Caderninho encapado com o nome da disciplina, nome do professor e o seu nome. Brincadeira, gente, não precisa fazer toda essa programação, mas sim, você tem que ter um material de estudo. Você tem que ter um caderninho aí do seu lado para acompanhar as nossas aulas e, de preferência, gente, um caderninho com uma matéria ou que seja um bloquinho para cada uma das disciplinas, para cada um dos profs que vão aparecer aqui conversando com você. Por quê? Porque para saber integrar as áreas, pessoal, para saber justamente o mote que é dessa nossa primeira aula, transformar ideias em texto, primeiro a gente precisa saber organizar as ideias, né? E primeiro a gente precisa saber o que buscar nas outras disciplinas, nas outras áreas de conhecimento. Só assim a gente vai saber como proceder para melhorar o nosso texto, para melhorar a nossa redação, tá bom? E assim, ó, é bem isso, gente. A difusão que o ensino à distância permite, veja bem, como é que nós poderíamos estar, eu e você, na mesma classe, na mesma sala de aula, né? À distância aí por todo o país, você observando, você podendo ter acesso a essa nossa conversa, né? E a tantas outras disponíveis por aí nas redes de comunicação. Então, nós vivemos um tempo, gente, de fato, em que a comunicação se faz de maneira mais rápida e mais fácil. A gente precisa saber aproveitar, filtrar, selecionar, se apropriar e aproveitar. Muitos verbos, né? Muitos verbos de uso dessa comunicação. Então, primeira coisa, prof, peraí, não peguei meu caderninho ainda. Então, dá um pause aí, ó. Para isso serve essa nossa comunicação à distância, já que eu não estou vendo você exatamente aí, vendo que na sala de aula você não está com o caderninho na mão e dizendo, ei, fulaninho, cadê teu caderninho? Vamos lá, vamos anotar? Então, você que faz essa parte de cuidado aí, de disciplina com esse item, tá? Dá um pause, vai lá procurar, prepara um caderninho, um bloquinho, volta e continua conversando aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Agora sim, caderninho na mão. Então, cada prof, gente, vai aparecer aqui e vai dizer alguma coisa, vai dar alguma dica para você de como nós nos familiarizamos com o nosso mecanismo de estudo. Mas você vai encontrar a melhor medida, a melhor maneira de fazer isso, né? O importante é que você aproveite, se aproprie, construa. É isso que a gente quer, pessoal. Tem muitos slogans, e eu tenho repetido isso a exaustão, né? Tem muitos slogans que dizem que educação muda o mundo, que educação muda tudo, que só com educação a gente cresce, se desenvolve, nosso PIB aumenta, o país vai para frente, o mundo melhora. Tudo isso, gente, pode ser discurso demagógico e vazio se não houver essa prática, se não houver essa relação entre mim e você. Sim, tá bem certinho o pronome, tá? Entre mim
e você, justamente porque tem a preposição, é o mim que vai aí e não o eu, tá? Então, se não houver essa interação, se não houver essa dedicação para que o conhecimento possa ser construído, transformado, elaborado e servir para nos melhorarmos uns aos outros e ao mundo, ok? Então, vem para cá, quero conversar com você justamente sobre essa ideia de transformar ideias em texto. E eu preparei aqui uma sequência, gente, de dicas, de informações para esse esquentar de motores, para esse aquecimento nosso nesse primeiro encontro e para você ter ideia, para você ser curioso, tá? Principalmente, gente, por quê? Porque as descobertas só advêm da curiosidade, né? Se a pessoa não é curiosa, ela não está nem aí, ela joga fora. Imagina você, olha só, vou falar de uma coisa aqui que não é relativa à nossa disciplina, mas é relativa ao conhecimento e à curiosidade, tá? Essa historinha você pode tirar a dúvida lá e conversar um pouquinho com os profs de biologia, com o Cornélio, com o Geraldo. Veja só, se o inventor da penicilina tivesse simplesmente olhado e dito, ih, olha lá, mofou meu queijinho aqui, vou jogar fora, não deu certo a experiência. Se ele não fosse curioso, gente, talvez nós tivéssemos levado mais tempo para descobrir a penicilina, talvez nós não a tivéssemos descoberto ainda, né? Então, quer dizer, olha, a curiosidade, gente, e deixar a preguiça de aprender de lado é o primeiro passo, né? Para a gente começar essa caminhada, para a gente começar essa etapa. E eu coloquei aqui para você, ó, vem para cá, transformar ideias em texto, justamente porque, gente? Porque nós temos aí uma possibilidade de raciocínios simples e complexos, tá? Os simples e os complexos. A gente só consegue elaborar, conhecer, compreender e entender raciocínios mais complexos se a gente parte dos mais simples, se a gente conhece os mais simples primeiro, se apropria e trabalha com eles, ok? Então, ponto a ponto, passo a passo aí, esses itens para nós, tá? Vamos lá. Bom, gente, vou falar de algumas coisas que podem parecer chover no molhado aqui, mas eu quero ir ampliando e fazendo justamente com você esse nosso senso organizativo de estudos, tá? Então, vai lá, ó. Informação adequada e bem articulada é um componente essencial para a formação de estudantes e cidadãos. Quer ver, ó? Vou te dar um exemplo, tá? Estudantes e cidadãos. Olha só, com o advento das redes sociais cada vez mais difundidas entre nós e para nossa comunicação, entre amigos, entre familiares, entre desconhecidos, gente, né? Essa comunicação virtual cada vez mais firme, cada vez mais evidente, o que ela permite? Ela permite que todo mundo opine, seja lido, escreva o que pensa e tudo isso. Bom, olha o que eu pus aqui, gente. Informação adequada e bem articulada é um componente essencial. Para quê? Para a gente não sair falando besteira, pessoal, e propagando mentiras. Quer ver? Um exemplo bem específico, como eu mostrei para você no slide, né? A ideia de, olha só, formação de estudantes e cidadãos, né? Veja só, um exemplo bem específico. Lá em 2014, uma jovem senhora, uma mulher, foi linchada no Guarujá, em São Paulo, devido a um boato que se espalhou pelas redes sociais de que ela seria uma sequestradora de crianças. Quer dizer, havia uma foto bastante desfocada, bastante difícil de identificar quem era, que as pessoas acharam que se parecia com ela. E por ela ter ela tinha algumas dificuldades, inclusive cognitivas. E o que a família revelou depois, né? Ela saiu à rua oferecendo uma maçã, um docinho para uma criança ou outra e as pessoas pensaram que ela era sequestradora. Ninguém foi perguntar se ela era. Ninguém foi levá-la até a polícia, não. As pessoas fizeram justiça ou justiçamento, aquilo que se chamou de justiçamento, né, por si só. E o que aconteceu aí? Bom, ela foi linchada, pessoal, ela foi morta, né, de uma das maneiras mais terríveis. Quer dizer, olha o tipo de repercussão que uma informação, veja lá, que não é adequada, que não é bem articulada, que, enfim, não é bem
clara, coerente e compartilhada com responsabilidade por seu público pode gerar, né? Um baita telefone sem fio e às vezes um telefone sem fio que pode tirar a vida de alguém, como foi esse o caso, tá? Então eu citei esse exemplo para você saber da gravidade das coisas que a gente pode dizer, escrever e fazer assim, por ignorância, sem pensar nas repercussões, nas consequências. Por isso, informação bem articulada e adequada é um componente essencial para a formação de estudantes e cidadãos, ok? Tudo pode começar, então, com uma busca bem feita e orientada na internet. Vamos às sugestões. Bom, primeiro, gente, que não adianta, né? Sabe aqueles ditados populares, saco vazio não para de pé, né? Não adianta espremer o que está vazio. Quer dizer, não adianta você querer começar a ter grandes ideias, elaborar grandes textos, se você não tem repertório, se você não tem leitura, né? E para isso, gente, olha, todos os escritores bem-sucedidos, famosos, as pessoas que sabem articular informação de maneira evidente, vão dizer a mesma coisa, né? Vão dizer, olha, como é que se aprende a escrever? Escrevendo, né? Mas não é escrevendo do nada, assim, psicografando. É fazendo o quê? Qualificando o seu repertório, escrevendo e percebendo o que lhe falta. Escrevendo e percebendo o que lhe falta. Por isso, a nossa sugestão aqui de que tudo pode começar com uma busca bem feita e orientada na internet. Por exemplo, quer ver? Ó, a prof vai sugerir a vocês e eu gostaria muito que vocês tomassem isso como evidência. Olha só, gente, nós temos hoje à disposição uma infinidade de mecanismos de comunicação dos quais a gente deve se valer, né? Vamos pensar assim, ó, gente, do final dos anos 90 para cá, a nossa metodologia, o nosso modo de estudar foi cada vez mais podendo ser aperfeiçoado justamente por essa quantidade de repositórios de informação e de produção de informação que nós temos à nossa disposição. Agora a gente precisa saber usar, né? Então, assim, como que a gente vai saber usar? Vem para a tela comigo, eu quero que você deixe de preferência isso aqui, gente, ou bem grande na capa do seu caderno aí, para você saber que precisa tomar conhecimento, que precisa interagir com esse tipo de cenário, com esse tipo de suporte, tá? Ou que você faça um pequeno cartazinho, um pequeno lembrete e deixe assim, ó, no seu ambiente de estudos, assim, para olhar e dizer, ih, pera lá, estou fazendo isso, estou negligenciando, como é que tá? Porque afinal de contas é o que eu disse, ó gente, esse nosso papo aqui do ensino à distância, ele tem um componente muito forte, que é a sua ação aí do outro lado, né? E ele só funciona se você me escutar, seguir a minha caminhada aqui, mas fizer a sua parte, ok? Então vem para cá, ó. Pega esses elementos aí e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, tá? Olha lá, ó. Sites de revistas, gente, sites de jornais, estação de rádio e canal de televisão. Como assim? Bom, gente, hoje nós temos inúmeras revistas semanais e mensais, tá? Inúmeras, né? E daí, pessoal, só assim, ó, de revistas nacionais, vamos dizer, seria bem legal que você mantivesse a leitura de uma semanal e uma mensal, né? Bom, as semanais, elas são mais essa informação mais rápida, mais pão quentinho que vai logo, logo se consumindo, semana a semana, né? Bem legal, por quê? Porque a gente vai aproveitando para ficar informado a respeito das coisas que acontecem, né? As mensais, geralmente, gente, elas trazem reportagens, em muitos momentos, né, mais longas, mais pesadas, mais densas sobre determinados temas. É muito importante também para a gente tomar contato com esse tipo de texto, para a gente se familiarizar, tá? Então, elas são mais profundas justamente porque elas dispõem de maior tempo para preparo, né? Então tem isso também. Claro, daí você vai dizer, prof, mas sabe, tem aquela minha tia que assina, ou eu conheço aquela revista de arquitetura, né? Uma revista de arquitetura. Legal? Legal, gente, claro. Só que o que eu gostaria que vocês tivessem mais afinidade neste ano? Revistas principalmente que tratam do nosso cotidiano sociopolítico e econômico. Por quê? Porque é só assim, gente, é só se inteirando com essas questões bem cotidianas, bem
naturais aí do nosso dia a dia que a gente consegue ter apropriação e fazer a nossa crítica e fazer a nossa construção de conhecimento, tá? Então, revistas especializadas em setores, em diferentes setores, ok, mas essas revistas que trabalham com sociedade, economia e política, gente, tem que ser nossas amigas do peito neste ano, tá? Elas têm que ser muito queridas por nós e nós temos que dedicar um tempo a elas, tá bom? Ó, joia então, sites de revistas. A revista impressa também, eu estou falando de site aqui porque é a maneira mais rápida e mais fácil da gente ter acesso, tá bom? Mas se você tem o acesso à revista física, né, tem ela nas mãos, também tá ok, gente, ótimo, excelente, tá? Sites de jornais, veja só, os jornais, gente, eles são divulgações cotidianas do dia a dia, né? Então, eles são de todos os dias, né? E mais do que as revistas semanais, eles trazem essa ideia da informação pão quentinho, né? Tudo assim, ó, na informação rápida e que tem uma duração muito breve também, né? Porque no dia a dia ela vai se renovando, vai se refazendo. E o que é legal e bem importante, pessoal? Conheçam os diferentes cadernos que compõem os jornais de maior circulação do país. Por quê? Porque eles têm diferentes características, né? O jornalismo da metade do século XX, né, do século passado, no Brasil, vamos falar do recorte brasileiro, no Brasil ele mudou muito, gente. E hoje os jornais têm diferentes cadernos para trabalhar com diferentes tipos e gêneros textuais. Então, por exemplo, a linguagem do caderno de notícias é uma, a linguagem do caderno de cultura é outra e assim por diante. Por quê? Porque são diferentes públicos, diferentes maneiras de abordar diferentes temas. E às vezes um mesmo tema abordado de diversas maneiras, repercutindo de diversas maneiras na integração dos cadernos, mas com vieses de leitura diferentes. Isso é importantíssimo, porque, gente, a alfabetização plena é o quê? É a gente saber transitar por todo e qualquer tipo de texto produzido e recebido na nossa língua. Então, é bem interessante a gente conhecer aí os diferentes cadernos dos jornais. Estação de rádio, eu coloquei aqui, puxa vida, estação de rádio, como assim, prof? Olha só, estação de rádio, gente, ela pode funcionar como entretenimento, claro, né? E daí você vai dizer, eu gosto daquela que toca música o dia inteiro, legal. Mas sabe o que é bacana também, gente? Não precisa agora deixar de ouvir música. Mas sabe, tem estações de rádio hoje e que tem uma sintonia no país inteiro, muito fáceis de a gente ter acesso e que trabalham com notícia o dia todo, né? Tem boas estações de rádio que tem notícia o dia todo. Qual é a minha sugestão? Que você, em um momento do dia, ou em um momento a cada 2, 3 dias, sintonize por um tempo, por um determinado período. De repente você se desloca para ir trabalhar, né? E você escuta a rádio enquanto vai trabalhar, seja de ônibus, seja de carro, né? Seja na condução, enfim. De repente você estuda, faz algum curso também, e daí você, nesse período que se desloca, escuta. Em vez de só escutar música, eu vou propor para você para a gente ir fazendo uma troca. Um dia música, um dia notícia. Um dia música, um dia notícia, né? Por quê, gente? Porque é uma maneira muito didática, são notícias para ouvir. Quer dizer, se são notícias para ouvir, elas têm que ser entendidas logo de um primeiro momento. Então, a linguagem utilizada também é muito didática e é muito legal a gente começar a interagir com esse tipo de universo também. A radionotícia, gente, olha, é algo que funciona muito bem, tá? Então, minha sugestão para você é que você faça isso também. Tome esse contato, ok? Muito bem. Então, tá lá, estação de rádio. Vou colocar aqui, sim, música, ok, música também, né? Música, mas também, barra notícia, tá? É para aproveitar os dois, ok? Muito bem, gente. Depois, canal de televisão. Olha só, canais de televisão, gente, nós temos inúmeros, né? Nós temos os que são de maior entretenimento.
E temos os que são também mais informativos, tá? De maior informação. O que é legal? Mesma coisa que a estação de rádio, a gente saber a medida, gente, a gente saber mesclar os dois, né? Saber como é que trabalha com ambos. Bom, pessoal, olha só desses 4 itens aqui, então a gente tem recheio aí que eu tenho um desafio para lançar para vocês, tá? Olha só, se vocês fizerem com cuidado e atenção todo esse trabalho de sites de revistas, jornais, estação de rádio, canal de televisão, façam isso durante um mês. E eu quero que vocês percebam quanto e como vocês têm a dizer sobre as coisas no primeiro dia e quanto e como vocês têm a dizer sobre as coisas no 30º dia, tá? Muda, gente, muda muita percepção, muda a reflexão, muda o vocabulário. A gente passa a ter maior repertório, tá? E quer dizer, de maneira quase que sem perceber, sem forçar, né? É só a gente deixar que a nossa curiosidade nos conduza por caminhos que, quem sabe, a gente não conhecia. Tá? Então, sugestão aí para ampliar seu repertório. Muito bem. E daí a minha pergunta, hein? O que se percebe nas redações de vestibular e do Enem? Por que eu estou fazendo esse trabalho, gente, de pedir a vocês que se integrem mais com o conhecimento para saber dizer melhor qualquer coisa, para saber discutir qualquer tema, qualquer assunto? Olha só, porque o que se percebe é que há uma necessidade de maior investimento dos estudantes em sua formação linguística. O que é essa formação linguística, gente? Olha lá, há muitos erros de grafia, má construção de períodos, com falta de pontuação. Quer dizer, o que a gente percebe? Às vezes é aquela coisa assim, professor, mas é que eu quis dizer isso. Espera aí. Entre o querer dizer e o saber construir um raciocínio que informe de fato aquilo que você pretendia, tem um caminho a ser percorrido. E é esse caminho do vocabulário, do repertório, da informação, do exercício, do escrever e reescrever da melhor maneira possível, que está por trás da construção de um texto adequado, gente, né? De um texto que responde àquilo que foi solicitado, de um texto que atende ao enunciado. Beleza? Então toma esse cuidado, por quê? Porque é o que se vê. Olha só, isso aqui a gente não está inventando, né? A gente percebe de fato uma necessidade de formação linguística adequada dos estudantes. Em contrapartida, ora, claro que sim, já tem quem faça isso com maestria? Tem. Aparecem textos muito robustos em qualidade de linguagem, conteúdo e organização. E é nesse tipo de texto, pessoal, que a gente tem que focar, tá bom? Ó, textos robustos em qualidade de linguagem, conteúdo e organização. Quando seu texto estiver assim, aí sim você respira aliviado e mantém, né? Mas o nosso caminho é construir esse texto, ok? Bom, vamos ver um pouquinho então do que é que dizem os especialistas a respeito disso e como nós podemos nos valer das ideias deles para repensar os nossos textos. Dizer, bom, só saber, por exemplo, olha, só saber que meu texto vale metade da nota, ou que eu tiro metade da nota, é uma informação, mas é uma informação muito vazia, gente, né? Dizer assim, eu tiro 50 de 100, ou eu tiro 500 de 1000. Puxa vida, mas o que me falta para chegar numa nota razoável? Né? Então, essa construção aí é bem importante e a reflexão é importante sobre o que os especialistas nos dizem a respeito. E eu separei aqui, gente, um cara de quem eu gosto muito, né? Acho muito legal as ideias que ele traz para nós sobre texto, construção de sentido, linguagem, e acho que a gente deve conhecê-lo mais e com mais cuidado, tá? É um linguista chamado Steven Pinker, ele é professor em Harvard e diz, nossa, professora, mas, né, Harvard não é para mim. Ora, pessoal, estou dizendo que é para a gente aproveitar e se apropriar e entender aquilo que ele traz para nós como ideias, como informações, como conhecimento. Isso é difusão de conhecimento, né? Ele é professor em Harvard e acreditem, os problemas que ele enfrenta com os alunos dele são os mesmos que você enfrenta para escrever seu texto, que os seus professores reclamam do seu texto também. Quer ver? Olha lá. O que ele diz para nós? Ó,
Não estamos escrevendo pior que antigamente. Uou, legal, legal. Isso já é ufa, né? As pessoas confundem seu envelhecimento com o declínio do mundo ao seu redor. É a chamada ilusão dos bons e velhos tempos, explica. Ei, pessoal, isso é muito importante. Sabe aquela nostalgia, aquela tristeza que as pessoas dizem, ai, no meu tempo, ei, no seu tempo era tão ou pior que agora, quanto agora, tá? Quer dizer, essa coisa de achar que hoje se escreve pior, pessoal, na verdade, pense o seguinte, nunca se escreveu tanto quanto hoje. Por quê? Porque com o advento das redes sociais, quem nunca saído da escola, quem nunca mais escrevia qualquer coisa, tá aí, ó, hoje. Diz, professora, mas não tem qualidade. Bom, daí é outro papo, né? Mas inserido no universo da escrita, nós estamos muito mais do que estávamos há 100 anos, com certeza, ok? Daí, ele está falando aqui sobre esse manual que ele escreveu, ó, gente, esse manual de redação chamado Sense of Style. Ele diz que coloquei no livro vários textos, olha só, de 1889, de 1833, de 1785, em que os autores se queixavam da juventude de hoje, quer dizer, da juventude daqueles tempos, né? Então, gente, vejam, essa ideia da nostalgia, de olhar o mundo com essa nostalgia, com essa tristeza, não é de hoje, que não sabia escrever. Nas tábuas de argila da Suméria antiga, já havia reclamações de que os jovens estavam destruindo o idioma. Ele ri, ele fala rindo disso, né? Por quê? Porque essa sensação, com o passar do tempo, a língua também muda, não é só o mundo, né? E as pessoas acham que tá tudo se perdendo, e não é assim que funciona, né? Apesar de a obra ter capítulos inteiros sobre gramática do inglês, onde Pinker defende neologismos e expressões antes condenadas por linguistas, o autor diz que muitas de suas ideias de redação são universais. Verdade, gente, inclusive se vocês quiserem dar uma pesquisada aí, ó, já está traduzido para o português esse manual, tem vários trechos disponíveis online, vocês podem olhar com bastante carinho, tá? Mesmo em uma cultura que valoriza mais a forma indireta e a polidez que nos Estados Unidos, como parece ser no português, uma descrição clara, concreta e vívida será mais eficiente que uma vaga abstrata, oca e turva. Olha só, gente, né? É uma discussão relevante em qualquer língua, tanto em português quanto em inglês. Saber se comunicar claramente é uma discussão que vale para todos os idiomas. Usamos a forma indireta, eufemismos e insinuações quando discutimos temas sensíveis, como sexo, mas muita mais escrita, especialmente de acadêmicos, advogados e burocratas. Vem de aptidão mais que de polidez. Olha, e daí eu reproduzi aqui a página do jornal, né, em que aparece aqui aparecem os principais itens da entrevista concedida por ele sobre o tema, né, gente? Ó, texto coerente e planejado, que força tem o texto, né? Como é que é essa ideia de frescor de vocabulário, o que são os jargões, revisão importantíssima, brevidade, neologismos, quer dizer, tá cheio de coisa aí, gente, que vale a pena no sentido, né, de dizer assim, ó, como a gente consegue fazer para se apropriar disso. Então, vamos aproveitar a palavra do especialista para nos valer nos nossos textos, tá? E daí eu quero falar um pouquinho, já que o nome da obra dele é esse senso, esse sentido do estilo, né? Essa percepção do estilo, falar um pouquinho sobre estilo, gente. O que é o estilo de escrita de que a gente fala tanto e vai falar bastante também, hein? Olha só, gente. Uma diferença de estilo de um texto para outro tem a ver com a linguagem empregada por ele, tem a ver com a existência ou não de reflexões subjetivas, tem a ver com a exposição e defesa de ideias, como é que a pessoa faz isso, né? De que artefatos ela lança a mão para fazer isso. Originalidade e criatividade tem a ver com a consecução de um texto crítico e problematizador. Então, todos esses itens, gente, eles dão as características do estilo de um texto, de como um texto é composto, tá? E aí, pessoal, ó, então queria que vocês guardassem isso, nós vamos olhar isso sempre com muito carinho.
E aí, pessoal, para fechar, eu queria dizer duas coisinhas importantes para vocês. Ó, primeiro, lembre-se de que ser criativo e espontâneo não é escrever de qualquer jeito. Por quê? Quanto mais criativo e espontâneo um texto for, mais leve ele fica, mais interessante, gente, mais ele atende a qualquer público, tá? Mas, de novo, ser criativo e espontâneo não é escrever de qualquer jeito. Ao contrário, escrever simples, gente, é que dá trabalho, né? Escrever e se comunicar de maneira simples e espontânea é que dá trabalho. Só consegue fazer isso quem tem muito repertório. Senão fica um texto travado, encolhido, cheio de muletas, né? Então a gente tem que ir soltando o texto à medida que aprende. E uma coisa bem importante aqui para fechar, ó, precisa dar um jeito na letra? Sim, precisa dar um jeito na letra, pessoal. Os vestibulares, as provas que exigem questões discursivas, hoje, né, e por muito tempo ainda no Brasil, trabalham com o quê? Com escrita manual, com manuscrita, né? Não, nada de escrita virtual. O que acontece então? Precisa dar um jeito na letra. Elementos importantes para a gente saber aí. Gente, vale letra de forma e vale letra cursiva, inclusive a mistura entre as duas. O que precisa ficar bem clara? A diferença, o que precisa ficar bem claro? O que precisa ficar bem claro? A diferença entre maiúsculas e minúsculas. A diferença entre maiúsculas e minúsculas, tá? Pode usar letra de forma e cursiva. O que tem que ter de diferente aí? Ser legível, saber aproveitar as margens de um lado a outro, né? A margem da direita não belisca, tem que chegar até ela, tá bom? Nós vamos falar de formatos de texto na sequência, nas nossas outras aulas, mas já vai pensando aí e já vai praticando também, pessoal. Letra cursiva ou de forma, aproveitamento bem feito das linhas e letra legível, por favor, tá? Diferenças evidentes entre maiúsculas e minúsculas. Esse é o nosso primeiro passo. Boas leituras, bons estudos, já nos vemos em um próximo encontro.